Boa noite, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o episódio número 5 aqui do Papirocast. Então, eu agradeço aí mais uma vez a audiência dos senhores. Estou eu aqui, Fernanda Santana, para quem não me conhece, sou policial militar do Distrito Federal e faço parte aqui da empresa Irmãos Polícia, juntamente aqui com o meu irmão também, que é host aqui do podcast. Sou eu, para quem não me conhece, sou o James. Tudo que a Fê falou aí, eu também faço parte da empresa Irmãos Polícia. Atualmente sou policial militar. E hoje a gente vai ter um papo aqui, né, Fê? Com a guerreira aí, espírito de polícia, aprovada aí no último concurso da Polícia Penal. E, na realidade... Polícia Penal do DF, né? Polícia Penal do DF, e eu estou a conhecendo agora, né? Exatamente. Aí a gente vai trocar essa ideia, não tive outro contato, né, Ingrid? Sim. Então está aqui e eu e os senhores iremos conhecer ela aqui no decorrer do papo, né não? Excelente. Então, pessoal, só reafirmando, né? Eu a conheço um pouquinho mais, Isso. né? Eu conheço um pouquinho mais a Ingrid. Como já nos falou, ela é uma guerreira mesmo. E para começar, né? Eu quero parabenizar pelo Dia das Mulheres. Obrigada. Parabéns, a gente está Obrigada. gravando aqui esse episódio com uma mulher guerreira. Então, fico muito honrada por você ter aceitado o convite. É uma mulher, mãe, batalhadora, conquistou aí um cargo que muitos querem, muitos batalham para conquistar, e você conquistou aos trancos e barrancos, que a gente vai conhecer aqui a história dela e vocês vão se identificar pra caralho. Falo palavrão. Pode? Obrigada. Tá permitido. Então, Ingrid, muito obrigada. Só se apresenta aí pro pessoal te conhecer mais ou menos. Qual concurso foi que você passou? Conte Antes mais de ou me menos que a gente apresentar- vai conversando. Antes de me apresentar, feliz Dia das Mulheres pra você muito também, que eu tenho obrigada. certeza que é uma mulher que é inspiração para muitas outras. Muito Tá? obrigada, eu Bom. fico muito honrada. Eu me chamo Ingrid Paixão, eu tenho 32 anos e sou mãe, como você disse, sou esposa, sou casada há muito tempo. E eu resolvi... Esse muito tempo foi muito tempo. Tipo 12 anos. Muito Bom, tempo, também, graças a 12 Deus. anos. 12 12 anos anos. sou com minha mulher também. E aí eu resolvi estudar depois que minha filha nasceu, assim. Tá, então, beleza, pegando já isso que você disse. Então, antes disso, você tem 32 anos. Antes disso, você nunca tinha estudado para concurso público? Não, a inscrição eu fiz, assim, eu só não cheguei a estudar. Na verdade, eu acho que o primeiro concurso que eu fiz foi em 2011. MPU, 2010, não me lembro bem. Mas assim, eu nunca parei para estudar. Eu nunca realmente me dediquei. Eu quis ir para outra área. Na verdade, eu estava tentando me encontrar, né? E eu passei realmente muito tempo fazendo inscrição, mas... Ia fazer a prova. Ia fazer a prova, às vezes não ia fazer Nem a prova. ia fazer a prova. Porque eu sempre tive consciência de que eu precisaria me esforçar para passar. Então era aquele negócio, né? Às vezes eu deixava a data da prova passar. E foi realmente tentando me encontrar, saber qual a carreira que eu queria. Eu fui fazer na faculdade de Direito, fiz alguns estágios. Trabalhei de CLT um tempo também, mas infelizmente fui demitida na época, porque a empresa faliu. E depois realmente eu me perdi porque... Não sei, eu não sabia o que fazer da vida. É o que a gente até conversou, né, Fê? No último lá, igual você foi aprovado agora, formado em Direito, Sim. assim, já tem, quer queira, quer não, já tem uma certa influência, uma bagagem, né? Uhum. Porque Um contato, né? um contato, né, com o concurso público. Tem muitos formados em Direito que vai para o mundo dos concursos. Então, desde cedo você já teve esse contato, mas hoje, com 32 anos... eu também tenho 32, Sim. teve a sua aprovação, né? Sim. É o que a gente falou. A regra é essa, a galera iniciar e só tomar mesmo como uma verdade, um objetivo, um sonho, depois de... Calma aí, já passou muito tempo, Sim. eu não abri o olho antigamente, Sim. mas agora eu sei que ainda dá tempo. E foi o Sim. seu caso, né? Sim. E o engraçado é que, assim, eu acabei de contar pra ela que meu pai também é policial. Meu pai é policial civil. Meu pai sempre foi um apaixonado pela profissão. E ele contava as histórias pra gente e sempre foi uma coisa que me brilhava os olhos, assim. Tanto que a Xanda, que é uma amiga nossa em comum, ela vivia falando, ela falou, nossa, você tem todo o perfil, porque eu sempre fui apaixonada pela área, pelo assunto, eu gostava de conversar sobre isso, eu
gostava de pesquisar sobre isso. Eu amo ver vídeo de investigação. Amava direito penal na faculdade. Não? Detesto. Sério, na verdade eu amo, né? Eu estudei a LEP, assim, com brilho nos olhos. Que coisa mais linda! No papel. É lindo, no papel é lindo. No papel é lindo, né? Mas estudar, assim, era muito prazeroso pra mim. E eu ficava brincando com meu pai. Eu falava, pai, que eu fiz direito, eu falava, pai, um dia eu vou ser delegado pra mandar em você. Brincando, lógico, né? Aquela Tão fácil assim, né? verdade, né? Mas beleza, você falou aí que você gostava muito e tal, mas então por que que você, naquele primeiro momento, você decidiu estudar escolheu as carreiras de tribunal? Por que que não optou para as carreiras policiais? Foi um sentimento de, não é para mim? É o quê? Não, na verdade, quando eu estagiei no TJ, gostei de trabalhar, foi uma experiência muito boa, só que eu não me dediquei. Eu sabia que eu queria ser policial, eu sabia que tinha muito a ver comigo, só que eu não me dediquei. Então, na verdade, eu fiz a inscrição realmente pro tribunal, mas eu não estudei também, sabe? Então, não serviu para muita coisa, porque eu não ia passar se eu não estudasse. E eu fui levando. Eu acho que no fundo, é difícil dizer hoje em dia, mas é acomodado com a vida, assim. Você, tá bom, eu era casada, eu tinha o básico, tava bom, meu marido trabalhava pra caramba. E aí você se acomoda com a vida, você fala, tá legal. Aí os anos vão passando, né? E a vida vai acontecendo. Sim. E beleza, e a sua vida foi acontecendo. Então, o que foi o estalo? Cara, agora... Minha filha? Foi quando você engravidou? Não, quando eu engravidei. Ela tem quantos anos, né? Só pra contextualizar o pessoal. Ela tem 1 ano e 6 meses. Na verdade, eu tive... A pandemia também ajudou um pouco, porque assim, meu marido estava trabalhando acho que em umas 6 escolas, 6 empregos. E a pandemia fez com que nosso orçamento caísse assim... 6 empregos? 6. Atendendo é o Júlio. Pensa numa pessoa que rala. É o Júlio. É porque assim, ele é artista, né? Ele é professor de dança, ele é cantor, ele é DJ. Então assim, ele em Brasília não é valorizado, ele tem que se virar em 10. Então, na pandemia que fechou tudo, ele perdeu uns 4 empregos. E aí apertou, a gente teve que mudar de cidade. Eu voltei pra Samambaia, que era um apartamento que a gente tinha. Mas antes você morava em outro lugar? Tava morando em Águas Claras na época. Tava assim, uma fase... por isso que eu te falei, porque eu me acomodei. Né? O pessoal que tá assistindo, que é de outro estado, são cidades satélites aqui de Brasília. Isso. E aí Samambaia é um pouquinho mais afastado do centro ali. Eu tinha uma condição melhor em Águas Claras. E lá também o que aconteceu? Eu cheguei a perder um filho. Eu engravidei. Isso eu não sabia. Eu engravidei e não foi pra frente. Então, assim, a minha filha realmente foi uma motivação muito grande. Eu acho que também porque eu perdi um. E foi muito triste na época. E aí eu engravidei. Aí aconteceu a pandemia, né? Eu tava engravidando no meio da pandemia. E a gente voltou pra Samambaia. Só que ainda eu não tinha dado aquele, assim... Eu ficava assim, falando pra ele. Quando ela fizer 6 meses, eu volto a estudar. Porque as pessoas sempre falavam assim... Mas calma aí, eu volto a estudar... Então, antes você estudou? Ou... Era o foco, né? Fala assim, agora é com foco, agora é de verdade. Isso. Agora eu vou de Não, mas então, eu tô perguntando isso para eu entender. Você chegou a fazer um cursinho antes... Cheguei, mas isso, porque chega a ser vergonhoso, assim. Meu pai chegou a pagar um cursinho presencial. Não estudei. Não é vergonhoso, não. Isso aqui é história, é vida real. Sim, galera, você sabe vida disso. real. Isso aqui é vida real. As pessoas querem saber pessoas de verdade. Eu tentei. Nós somos isso eu vou falar. De verdade. Eu tentei várias vezes, assim. Eu tentei, aí eu fazia um cursinho mais ou menos. Mas eu não me lembro de sentar, igual eu fiz nessa última vez, de sentar e estudar. E eu não sei te explicar o porquê. Eu simplesmente não fazia. E era uma pessoa que tinha a tarde livre, a noite livre, não tinha filho, ficava lá fazendo o quê? Eu não sei. E aí, voltando à história lá da minha filha, eu falei, eu vou me dar de licença maternidade 6 meses. Tanto que eu lembro o dia exato que eu falei, hoje que eu tenho que voltar a estudar. E foi no dia 31 de janeiro de 2022 que eu voltei a estudar. Fez 1 ano agora, né? Fez 1 ano. E aí,
Isso ela tava com 6 meses. Isso, ela com 6 meses. Quando ela nasceu, eu vou voltar um pouquinho. Quando ela nasceu, eu não tive esse estralo de tipo assim, agora, meu Deus. Não, eu realmente vivi a maternidade, porque eu perdi o primeiro. Então eu vivi, assim, pra ela esses 6 meses. Ela realmente, ela precisava muito de mim, ela era muito apegada, ela gostava muito de colo. Era uma menina, assim, que pra mim arrumar a casa, eu tinha que chamar alguém pra segurar. Era muito, muito difícil. Só que com 6 meses eu falei, eu vou fazer isso por ela. Porque, assim, quando falta dinheiro no fim do mês com 2 adultos, é uma coisa. Agora, com uma criança no meio, era uma coisa que eu falei, eu não quero que minha filha passe por isso, sabe? E aí, nesse dia 31 de janeiro, eu comecei a estudar. Só que era... E nisso já tinha o edital do concurso? Não, tinha o TJ. É. Tinha o do TJ. Verdade, isso é verdade. E eu falei, TJ? Maravilhoso, tá bom, vou fazer. E aí a Xanda entra na história e me manda do nada um direct e fala, amiga, vai sair polícia penal. Eu tava tão fora do mundo dos concursos que eu pensei, o que é polícia penal? Que depois que eu fui ver que mudou, que era antigo agente penitenciário, né? E eu falei, tá bom, é esse aqui que eu vou fazer. E realmente, eu esqueci eu fui fazer a prova do TJ. Então você nem começou pro TJ estudar? Eu estudei, sei lá, uma semana e pouco. Entendi. Muito pouco pro TJ. Eu realmente mudei o meu foco e falei, já que vai sair esse daqui, eu vou focar nesse daqui. Fui fazer a do TJ, sem saber muita coisa, mas já tinha feito a inscrição, mas o meu foco eu foquei realmente na polícia penal. E aí eu estudei pelo YouTube, porque eu não tinha dinheiro para pagar cursinho, e eu também estava cansada de ficar pedindo, pai, me ajuda aqui, me ajuda aqui. E aí fui pesquisando assim, eu acho que o que realmente me faltou muito foi uma consultoria, porque como eu estava voltando, estava com uma rotina bagunçada, estava com uma criança pequena, eu pegava, olhava a matéria e falava, eu acho que eu analisei o edital, né? Falei, essa parte aqui eu acho que é mais importante, então vou estudar essa parte, aí jogava no YouTube o tema. E você analisou isso, tipo, isso aqui eu acho que é mais importante com base em quê? Na quantidade de questões, por exemplo, eu sabia que a LEP ia cair muito, eu achei que criminologia ia ter muito mais do que caiu até pouco. Acho que foram 4 questões. Foi muito pouco, e eu estudei muito criminologia, muito pouco. E foi isso, eu aproveitava que ela dormia no meu colo, assistia um vídeo. Aí eu ia lavar uma louça, aí eu conseguia colocar um fone, aí assistia mais um vídeo. Aí quando eu ia, sei lá, final de semana pra minha mãe, aí eu deixava a minha mãe cuidando dela e ficava fazendo questões. Então, você teve um planejamento exato assim mesmo? Ou era naturologia full mesmo? Você eu acordava e falava, hoje isso. eu decidi estudar isso. Era tipo naturologia. Era, porque assim, eu ficava assim, não, ontem eu estudei então essa coisa, e eu nunca fiz, por exemplo, não fiz resumo, eu não fazia revisão, porque realmente não tinha nada escrito, não tinha um planejamento, eu olhava e falava, eu acho que tá faltando um pouquinho de penal ainda. Hoje eu vou voltar pra criminologia porque eu sei que tá faltando muito assunto. E era muito aleatório. Aleatório? Você ficava, às vezes, semanas sem olhar uma matéria ou não? Toda semana você olhava praticamente? Eu ficava revezando entre... Eu nem sei se isso é certo, mas eu ficava realmente revezando... Resultado positivo aí, ó. Existe uma fórmula agora? Vamos só frisar isso. O estudo, ele não tem o certo e o errado. Tem o que funciona e o que não funciona. Sim. E isso é muito particular de cada um. Isso é muito particular de cada um que estuda. Eu gosto de estudar lendo. Eu vi você adora o PDF, né? E eu ficava com isso na cabeça, você acredita? Porque eu vi você falando sobre PDF. Mas falava, cada um é cada um. Sim, né? Aí eu falava, será que eu tô perdendo tempo? Aí eu falava, mas como? Eu juro, eu imprimia uma folha, minha filha rasgava, minha filha comia, minha filha... Aí eu falava, não tá funcionando folha comigo. Eu até imprimi algumas, né? Assim, a LEP realmente eu conseguia ler em outro horário. Mas o foco era aproveitar. Por exemplo, lá em casa eu tenho um notebook. Só que meu marido é DJ e ele trabalha com esse notebook. Então, tinha dias que ele não conseguia deixar comigo. Aí a única coisa que eu tinha era a televisão. Aí o que eu fazia? Botava o vídeo na televisão. Eu usei várias vezes. Os meios Instagram, que eu tinha. Postando. Era o que eu tinha, tá ligado? Era a única coisa que eu tinha, era uma televisão e uma força de vontade. E uma criança que dependia de mim. Então foi assim que eu fui. Inclusive, foi na época que minha prima também tinha me dado um toque. Falou assim, Ingrid, começa a estudar. Você é muito inteligente, você absorve as coisas rápido, começa a estudar. Aí ela me apresentou o Anki.
Porque, eu não fazia ideia do que era, não sabia. Não consegui alimentar muito meu Anki, porque minha filha não colaborou. Mas, assim, usei um pouco também nas questões que eu resolvia. E foi isso. Foi mais... o meu estudo foi mais pelo YouTube. E quando dava um tempinho, assim, eu fazia umas questões. As questões era quando ia pra sua mãe, em regra. Ou não tinha questão todo dia. Não fazia questões com a frequência, né? Ou assim, é porque, por exemplo, eu fiz... Como eu sabia que eu tava em desvantagem de horas pra estudar, porque eu sei que tem muita gente que tem a tarde toda livre, eu fazia assim. E minha filha também, na época, ela não dormia muito bem. Então, eu não acordava cedo. Eu realmente... E se eu acordasse cedo, ela era tão apegada que ela acordava junto. Aí eu falei, eu vou desistir dessa ideia de acordar cedo. Eu vou junto com ela, tipo, ela acordou e eu vou tentar organizar isso. Então, por exemplo, às vezes meu marido chegava, se ele tivesse um tempo, aí ele cuidava dela, aí eu aproveitava que ele tava com o notebook em casa e fazia realmente algumas questões. Eu consegui fazer, tipo, nem que seja um pouquinho, assim. Sei lá, eu estudei criminologia hoje. Aí eu ia lá e resolvia 10, 15, o que dava de questões, né? Resolvi todos os dias. Que o notebook estava, né? Entendi. Quando eu tipo... Porque no primeiro momento eu achei que você só fazia questões aos finais de semana e talvez. É porque, na verdade, eu fazia questões ao final de semana, assim, é porque era certeza. Aí eu tinha certeza que eu conseguia. Aí durante a semana eu fazia o que dava. Tanto do jeito que saía, né? Eu me planejava para estudar, por exemplo, 3 horas. Tinha dia que dava meia hora. E realmente era o que dava mesmo, assim. Eu nunca fui de ficar, tipo, enrolando. É porque realmente era o que dava. Era o que dava porque me demandava muito e às vezes não conseguia concentrar. Mas eu fiz todos os dias. Depois que saiu o edital, eu estudei todos os dias. Final de semana, festa. Eu sempre dei um jeito de, nem que seja meia hora, alguém me ajuda aqui com a criança que eu vou estudar aqui essa parte. Muito então bom. A constância pelo menos existia, Existia, né? Então, existia. Isso, que é um dos pontos mais importantes, né? Existia, eu estudei todos os dias. Eu lembro, assim, que tava faltando uns 75 dias pra prova, e eu falei pro meu marido, eu falei, olha, haja o que houver, eu vou estudar todos os dias. E ele foi parceiro. Foi, né? Contigo. Foi. Ele sempre foi parceirão comigo, assim. E o engraçado é isso, que ele me incentivava porque ele acreditava... Não, você é capaz. Enquanto eu ouvia de muita gente assim, ó, calma. Olha, você tá começando agora, o concurso é uma fila, você entrou na fila agora. E eu ficava assim, aí ele falava, olha, não é o concurso da sua vida, calma, se você não passar nesse, aí eu falava, e o Israel fala, dá, pode ir, pode que você consegue. E eu ia lá, estudava. Tem uma frase que eu escutei de um amigo há muito tempo, um amigo muito antigo, que ele falava assim, sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Porque, às vezes, a galera que tá estudando aqui, escuta muito disso, né? A gente que começa a papeirar, fala assim, decidi vou ser polícia hoje, não sei nada do mundo dos concursos, tô muito fora, tal, meu sonho é ser polícia. E eu quero estudar, o que tem que fazer? Né? Estudar uma matéria e fazer uma prova? Básico, simples, não é simples? Colocar em prática, né? Estudar, fazer uma prova, responder a questão e tá dentro da polícia, é isso. Aí o que a galera faz, em regra, quando você começa a estudar, fala, não é só assim não. Estudar não é fácil. Estudar não é isso, tem tal técnica, não sei o quê. Sim. Tem gente que está estudando há 5 anos e ainda não passou. Escutei muito. Tem gente não sei o quê. Aí começa a provar para a pessoa que é impossível. Aí a pessoa começa a acreditar, não, isso é impossível mesmo. Então, não é para mim agora, eu tenho que ter meu tempo. Aí às vezes a pessoa não dá ouvidos para isso, fala, não, sem saber que é impossível, eu sei que eu só tenho que estudar e fazer uma prova, vai lá na sua confiança, na sua constância, estuda o que tem que fazer e consegue o resultado. E eu utilizo muito isso. Isso é muito importante também para todas as áreas da vida, né? Saber com quem você está convivendo. E o que você divide, né? Exato, o que às você vezes divide. Você vai ficar dando opinião de quem nunca estudou. E aquele lance de se comparar também, sabe? Cada história é uma história. Ó, a gente tá ouvindo a sua história, a gente ouviu outras histórias aqui que são diferentes e que também alcançaram. Sim. E justamente esse momento aqui é importante para as pessoas entenderem, cara, não é um quadradinho, se você não se encaixar nesse quadradinho, você não vai conseguir. Não é um quadrado, gente. Tudo ali, ó, tem como moldar. Moldar esse é. Porque tem gente que pensa assim, se eu não tiver... enquanto eu tô estudando 3 horas, tem gente estudando 10. Enquanto eu, por exemplo... Nossa, eu falei, eu não tenho um cursinho. Inclusive tem um outro detalhe que eu acho que foi fundamental pra minha aprovação. Meu primo, ele também estava estudando comigo.
comigo assim, ele estudava na casa dele, eu estudava na minha, mas aí chegou uma hora que ele tem o cursinho de estratégia, né? Ele falou, Ingrid, eu tenho uns simulados. Eu falei, quantos tem aí? Ele falou, acho que tem uns 7. Eu falei, vamos fazer? Aí ele, quantos? Eu falei, todos. E aí, deu 2 semanas pra prova, a gente fazia assim, um dia sim, um dia não. Simulado. Um simulado. Foi assim, loucura. Eu falei, minha filha, ela chorava, gritava. Eu falava, no dia da prova, eu vou sentir tanta paz, porque não vai ter nenhuma criança gritando no meu pé, que eu vou fazer assim, ó, rapidão. E a gente fazia assim. Aí eu fazia o simulado num dia com ele. No outro dia eu lia as questões que caíram no simulado, a E explicação do analisar o professor. simulado. Você analisava o simulado. Sim. E eu fiz isso, eu acho que a gente chegou a fazer uns 10 simulados na época. Por 2 semanas antes da prova, né? 2 semanas antes da prova. E você foi aumentando ali o percentual de acerto? Como que foi acontecendo? Fui, e era engraçado, porque no dia que eu aumentava, ele diminuía. Só que assim, eu fiquei, na época, acho que com uns 60 e poucos pontos. E eu falava, tá quase, porque eu acho que o mínimo era 75, né? Eu falava, meu Deus, tá quase, e agora? Só que eu lia todos. No dia da prova, parecia que eu tava fazendo simulado. Falava, não é meio possível. que natural ali. É, porque o que eu tentava fazer era o seguinte, eu falava pra ele, será que a gente chuta? Eu vou fazer o meu teste. Chutei um monte num dia. Ah, não deu bom. Não, então vou chutar menos. Não, melhorou. E aí, no dia da prova, eu fui tão convicta do que eu tava fazendo, que eu nem, tipo, no final eu olhei e falei, não vou mexer pra não estragar. Porque eu sei que essas aqui estão certas. Cara, isso é muito importante, cara. As pessoas têm que testar É, e seguir a estratégia que ela treinou. sim. Aconteceu com uma pessoa que trabalha conosco. Ela tirou, acho que 96 Foi 96 ou 92, na PPDF. na PPDF. Só que o que ela fez? Nos testes dela, nos simulados do dia a dia dela, ela sempre começava por português. Ou era a última. Ela sempre começava de um jeito específico. No dia lá da prova, ela mudou. Simplesmente. Mudou a estratégia dela. Acho que deixou o português por último. Não tirou o mínimo em português e fez 96 pontos na prova. Ela estaria ali, ó, nas cabeças. Deus, mas ela mudou a estratégia. Eu espero que ela não assista esse podcast. Eu fiz exatamente a estratégia. Eu fiz exatamente a estratégia que eu fazia. Cara, isso é importante demais. As pessoas testarem, aplicar lá no dia o que ela treinou. Cara, porque o treino é pra isso, é pra você testar e fazer igual você fez, e aperfeiçoando. Pô, desse jeito deu certo, desse jeito não deu. Sim. Cara, você tem que testar, porque senão você vai lá chegar no escuro. Não sabe o que vai acontecer. Eu cheguei a ouvir na época, não lembro quem, não sei se foi no Instagram ou no YouTube, alguém falando assim, ó, começa pela matéria que você mais gosta. Porque você chega lá, você vai fazer, te tranquiliza. Você fala, essa eu sei, pronto. Aí você vai acalmando, você fala, pronto, a prova tá dominada. Porque realmente, eu deixei português por último. Porque eu tinha mais facilidade pra fazer as de direito. Fui lá fazendo direito, chegou na de português. Fiz tranquila também, já tava muito calma. Olhei, terminei rápido a prova e eu falava, Deus, não tá certo. Por que a galera ainda tá fazendo isso aqui? Eu falei, mas eu vou deixar do jeito que tá. Confio em você. Não, eu, na prova da PRF, pra quem não sabe, eu tô aprovada aí no concurso da PRF, e aí, nos simulados, eu sempre começava por trânsito, né? Que eram 30 questões. Somente 30 questões da prova inteira. Só que eu tava muito bem em trânsito, porque eu estudei trânsito de cabo a rabo. Eu sabia tudo, assim, tudo entre aspas, né? Mas quase tudo. Eu tava muito segura da matéria. Então, eu já abri e fui direto para as 30 questões. Fiz sorrindo, tanto é que eu só errei uma questão das 30 questões. E aí eu saí grandona dessa matéria. Sim. Porra, caralho. É por isso. Tô firme aqui. Então a sua confiança já vai lá em cima. Mas quando eu abri a redação e eu vi o tema da redação, meu Deus do céu, aí eu dei uma baqueada. Aí, tanto é que depois que eu li a redação, eu fui fazer o bloco 1, que era português, espanhol, raciocínio lógico, física. Enfim, essas matérias assim, que foi a parte que eu fui pior na prova. Eu já tava baqueada, tava com a cabeça na redação. Meu Deus, o que eu vou escrever? Eu vou ser a favor, vou ser contra. E eu fiquei, tipo, desnorteada. E tanto é que eu fiquei tão abalada que eu tinha deixado várias questões em branco. Eram 120 questões do CESP, uma errada anulava uma certa. Não era 1-1, acho que era 2-1. Enfim, não sei. Tinha esse lance lá de errada anulava certa. Das 120, eu respondi 118 questões.
Porque meio que eu desisti da prova depois que eu vi a redação e eu vi que eu não tinha escrito uma boa redação. Sim. E eu sou boa de redação, mas eu fiquei tão abalada sem saber se eu ia a favor, se eu ia contra, qual argumento que eu ia colocar. Eu fiquei tão abalada que eu meio que, cara, se eu passar na objetiva, eu vou reprovar nessa redação. Eu falei, quer saber? Vou chutar. E saí chutando um monte. Só deixei duas de física em branco. O resto tudo eu respondi a prova inteira. Deixei 2 questões de física. Mas aí no final das contas consegui a aprovação. Mas se eu tivesse mantido a calma, eu teria conseguido ter sido mais bem classificado ali. Mas tá tudo certo, tá tudo dominado. Feliz onde eu estou também, graças a Deus. Mais uma questão filosófica aqui agora. De repente posso falar e não sai nada, tá? mas é isso. É igual eu disse, a sorte tá pra quem merece. A gente tem vários exemplos aqui. Você é um exemplo, digamos assim, não ortodoxo, né? Essa palavra eu falei certo? Sim. Falei, né? Que segue um ritualzinho, um planejamento, um cronograma, não segue e dá certo. E tem os que, em regra, seguem, né? Teve um exemplo aqui que a gente entrevistou o Fernandes, que ele tem a metodologia dele, tem o próprio Anderson, que teve participou da nossa consultoria, a Juliana, enfim. Mas é o que eu reforço do que a gente conversou. Tem uma questão que é comum a todos, né? Tô falando de concurso público, que é estudar. Pô. Sim. É o que eu comento. Sim. Agora, você deu exemplo lá, da época do MPU, das outras concursos. Passei longe, nunca nem vi. Você não vai passar se não estudar. Sim. Entendeu? Eu costumo dizer, mais uma vez eu arrepiando aqui, ó. Ele arrepia sempre. Eu sempre isso. Porque eu acredito nisso. Eu falo, eu tava conversando hoje com a Gabriela, eu falo... Que é nossa irmã. Falando, bicho, é estudo. Sim. Estudar, se você estudar, você vai ter resultado. O que a gente pode tentar fazer é diminuir o tempo do resultado, né? Até alcançar o resultado. Sim. De repente, como você disse, estou te conhecendo hoje, alguns relatos seus. Você disse que uma prima sua falou que você fixa as coisas melhor, tem mais facilidade, enfim. Você tem um jeito, mas você estudou. Sim. Do seu jeito. O Fernandes estudou, o Anderson estudou, a Juliana eu não passei. Você viu? A Fernanda estudou pra caramba, ela me falou que tava voando em trânsito, estudou, pô. Sim. Você fez simulados, fez redação, estudou. E é exatamente isso que eu falei pro meu marido. No dia que eu cheguei na prova, na verdade, antes de sair de casa, eu me despedi dele e da minha filha, e eu falei assim, eu fiz o que eu podia. O que tava ao meu alcance, eu fiz. Então, eu fui nessa certeza. Quando você chega lá na escola, você vê, assim, um monte de gente, um mar de gente. Aí você fala, meu Deus, quantas vagas são? Por que eu que tô estudando, eu tava estudando há 5 meses pra PPDF. Eu falei, por que eu passaria na frente desse tanto de gente? Mas aí você tem aquele caso, tem um monte de gente que vai, mas não está estudando. Então, assim, eu sentei lá com a certeza de que o que estava ao meu alcance eu fiz. Essa é a melhor... É o que eu falo, olha. Eu só vou te interromper. Na minha prova eu fiz exatamente isso. Eu nunca esqueço, eu lembro, parece que tá na minha mente, da hora que eu entrei naquele portão, eu passando pelos corredores, esperando chamar, a gente sentado lá na esquinazinha da sala, mexendo ainda em folha, papel, tentando deixar fresco na mente. Eu entrando na sala, eu sentei na primeira cadeira assim, meu nome tava na primeira, e eu olhava assim, eu falei, bicho, se eu sair daqui, independente do resultado, eu tô satisfeito, porque eu sei que eu fiz o que tinha que ser feito. A sensação de missão cumprida. Você não tinha nenhuma cobrança. Você fala, puta, mano, por que eu não estudei, velho? Eu podia mudar minha vida hoje. Tomara que venha o que eu vi. Ficar tentando pedir pra Deus. Igual eu já fui fazer prova, você disse que você era mais consciente, né? Eu vou fazer, mas sei que não vou passar. Não esqueça, a Fernanda que falou uma prova nem... É SERPRO. Lembra? Como que eu sei nem que porra é essa. Aí ela vai ter o SERPRO. E eu lembro que na época era a apostila, né? Aí comprou uma apostila lá vem do SERPRO. E eu falei, mano, eu lembro que era vai parada, eu falei, eu já sei, eu vou começar na primeira faixa. Vou estudar até a última. Eu lembro que caía história. E era a história do... caía, como que era o conflito lá da Palestina lá, nem lembro. E eu tentando decorar aquela merda, entender aquela
merda lá. Cheguei no dia da prova e eu ainda falava, bicho, vai que dá, será que dá? Não estudei, Esperançoso, acreditando. Falei, vai que, né? Vai que é uma história que eu vou contar um dia no podcast. E isso. Mas enfim, é óbvio que não deu certo, você entendeu? Que eu não estudei, eu li 3, 4 páginas tentando entender a história da Palestina lá e acabei nisso. Não entendi, nem estudei o resto. Muito obrigada. Parei por ali. Aí, mas enfim, aí diferente quando você estuda, né? Sim. Diferente quando você se dedica, quando você teve esforço, quando você fez o que tinha que ser feito, qualquer missão na sua vida, você vai sair ali sem se cobrar. Sim. Sem falar, pô, que merda, que arrependimento, por que eu não fiz melhor, por que isso, por que aquilo. Não tem sentimento pior do que arrependimento e injustiça, bicho. Eu lembro de ter saído da prova, né? Fui de carro aí na volta. E eu ficava pensando assim, será que essa é a sensação dos aprovados? Tipo assim, que eu tava assim, é isso, Deus. Fui confiante, fiz. Tá, tipo, dei o meu melhor, eu acho que deu. E eu ficava assim, meu Deus, eu acho que deu. Cheguei, aí, pra você ver, gente, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu fui descobrir o que era olho na vaga por agora. Eu não sabia, eu não era do mundo do concurso. Eu ia fazer porque... Pai também sempre fala, né? Filha, saiu o concurso do Banco do Brasil. Aí tu fala, vamos fazer a inscrição. E eu nunca estudei, nunca fiz nada. Eu lembro também muito de, por exemplo, eu conheci uma pessoa que foi aprovada. Aí era uma amiga, uma esposa de um amigo do meu marido. Aí a gente ia lá, aí eu queria conversar sobre esse assunto, pra saber como que é que passa. Aí ela falava, olha, eu li esse livro aqui, mudou minha vida, eu estudei, não sei o quê. Aí ela me deu o livro. Eu li um pouco do livro, não estudei. Não mudou a minha vida. Não mudou a minha vida. E realmente, é só estudando. Só. E nessa sua jornada de estudos aí, você chegou a conhecer o Irmãos Polícia? Como que foi que você conheceu? Ou como que foi sua experiência? Foi... Achando tá em tudo, né? Ela Achando. E é engraçada. Eu sigo, eu tô atenta em tudo. Mas mesmo assim, se ela vê alguma coisa importante, ela continua me mandando pro meu direct. Aí eu falo, já vi, amiga. Já vi, amiga. E aí eu comecei a indicar também tem uma amiga minha estudando pra PM. Foi nesse trajeto, né, de estudar pra PPDF. Tanto que quando eu fiz a prova, né? E aí eu coloquei lá a nota e o povo tava falando, nossa, a nota de corte vai ser muito alta. E eu ficava, meu Deus, aí eu mandei pra vocês. Eu falei, gente, eu tirei tal nota, será que dá? Aí vocês, parabéns, foi muito bem, vai dar assim. E vocês sempre falaram, né, que achavam que a nota de corte ia ser maior do que o povo tava falando. E eu falava, vou confiar neles. Vou confiar neles. E aí foi quando eu também, uma coisa que eu converso muito com a Xanda vou parar de estudar, ou pelo menos dar uma pausa quando eu for nomeada. Por enquanto, passei, maravilhoso, feliz. Só que a gente não sabe quando vai ser chamado. Concurso é muito difícil, né? Essas coisas. Então, eu cheguei a falar pra vocês também que agora eu acho que eu aprendi um pouco a estudar, mas eu preciso realmente disso, de uma consultoria que me dê um caminho para ser um pouco mais fácil do que foi, né? E aí eu vou fazer uma consultoria com vocês, porque eu acho que esse é só o começo mesmo. Tá, mas aí nessa sua preparação, ela já vai estar com a gente, eu inclusive já conversei com ela sobre o assunto, enfim. Mas quando você estava se preparando lá, as nossas postagens lá, que a gente sempre colocava uns bizuzinhos ali de matéria e tal, presta atenção nisso. Você chegou a pegar isso? Sim. Eu também respondia muito assim, vocês pediam pra responder, fazer uma questãozinha, né? Aí eu respondia, tipo, aquele quiz. Fazia também, E aí eu anotava os bizus, aí eu comecei realmente a pegar os bisuzinhos assim, e ficava lendo direto, anotava, colocava na parede, e essas coisas realmente até eu conseguia... lá, puxar, comer, amassar. Ela faz. Mas é isso mesmo que ela faz. Eu tentei, é isso que eu falei. Eu grudei na parede. Ela arrancou, tudo bem, mas eu tentei. E assim, por isso que eu te falei, eu sempre acompanhei, sempre aparece pra mim, porque realmente direto eu vou lá e busco, né? Se não aparecer, eu vou lá e busco. Eu vou lá procurar pra ver se tem assunto novo, pra ver se tem algum concurso que tá pra sair. Tanto que o da PCDF eu vivo vendo lá, tá autorizado. Ai, droga. Vamos, anda. Anda logo, anda. Tá complicado. Vai vir, né? Vai vir, vai. Mas foca no que tem que fazer, que é estudar. Sim. É estudar, e quando vier, você já vai estar ali a anos-luz
preparada, vai conseguir se preparar com calma, que é o melhor cenário, né? Você estudar ali no pré-edital, estudar com planejamento. Fechar o edital, porque eu fico inveja quem fala assim, ó, fechei o edital. Fala, meu Deus, como? Eu nunca fechei um edital. Nunca fechei o edital. Eu também vou te contar, né? Você chegou a fechar o edital? Conseguiu? Fechou 50 vezes, de trás pra frente, de frente pra trás. Fechei algumas vezes. Porque ele começou a estudar com muita antecedência. Né? Mas é por isso que eu não vou parar de estudar, né? Beleza, aí depois da prova. Quer dizer, quando você estava estudando, você treinava, fazia atividade física? Sim. Sempre estava ativa ali? Sim, porque na gravidez eu engordei 18 quilos. Então... Isso é muito? Isso é pouco? Eu sou muito meio mais fora. Grávida, né? Aí depois Não, mas não perdi, não. Foi difícil. Ralei pra caramba. É porque o normal são 9 quilos. Então eu engordei, assim, além do além. E aí eu comecei nesse projeto era as duas coisas. Me cuidar e estudar. Então eu perdi 20 quilos e estudava. Aí eu ficava nessa de treinar, eu falava, olha... E também eu acho que além do físico, pro mental, né? O exercício faz muito bem, sim. Então eu ficava fazendo exercício, sempre gostei, sempre amei. E no começo eu fazia em casa mesmo. É isso que eu ia falar. Se você não falasse, eu ia alertar, eu ia lembrar. Gente, eu acompanho ela nas redes sociais. Ela treina em casa, ela estudava em casa, a televisão, ela colocava um treino na televisão, seguia, ela colocava videoaula na televisão e assistia. Minha filha era o pezinho, às vezes, cuidava, agachamento. Cara, ou seja, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma desculpa. Eu falava também outra frase, eu até brincava, né? Antes de fazer a prova, quando eu tava estudando, falei, bicho, ainda vou tatuar essas duas frases. Nunca tatuei não, tá? Mas, de repente... Ele morre de medo de agulha. Ah, não. Olha aqui, tá ó. Gravado. Vai. Tá gravado, tem uns eventos aí que pode acontecer e algumas agulhas aparecerem aí, tá? James, para de dar ideia. Mas fazer o quê? A cabeça do guarda é criativa, mas enfim. Vamos lá. Aí eram duas frases. Eu falava que era essa, sem saber que era impossível, ele foi lá e fez, porque eu me considero isso aqui, ó, underdog. Eu era um desacreditado, nem eu acreditava, eu falei, nunca vou passar num concurso, o Jaiminho, passar no concurso. Nunca, é doida? Eu olhava os outros, eu olhava num pedestal. Parece muito distante, né? Muito distante, eu olhava um amigo que era policial militar, que era delegado, que era agente da Polícia Civil. Eu olhava eles, mano, eu olhava, tipo, do lado deles, se eu tivesse a oportunidade de estar do lado dos caras. Eu falava, caramba, que massa, velho, que massa. Eu nunca esqueço o amigo Gutenberg e o Ramon, foi os dois irmãos. Os dois hoje é um delegado da Polícia Civil, hoje o outro delegado da Polícia Federal. Um dia trocando ideia, eles me chamaram, pô, vamos comer um churrasquinho e tal. Eu falei, meu irmão, foi o evento do dia, pô. Eu, fui trabalhar cedo e sabia que à noite eu ia estar com os moleques. Pra gente comer um churrasquinho. Sim. Então eu falei, caralho, à noite eu vou encontrar os moleques e tal. Pra conversar, e a gente é amigo de infância, tá ligado? E pra conversar, e às vezes eu ficava na mesa, assim, ó, no churrasquinho na mesa, e eu olhava os outros e eu falei, velho, o pessoal nem sabe que esse moleque é um delegado e eu tenho um delegado. Nem sabe, eu tô aqui na mesa com 2 delegados, mano. Tá, tipo assim, eu olhava aquilo ali com os olhos brilhando, então eu não acreditava, né? Eu falei, eu nunca vou passar. Aí eu falava, então vou até tatuar um dia essa frase que um amigo, Vinícius Cassim, me falou uma vez, sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. E a outra basta querer. Por mais que é uma frase clichê, eu costumo dizer que a frase ela é clichê porque ela é real, pô. Agora tu pega lá uma frase mandarim que é bonita, que nunca ninguém ouviu, é só bonita, pô. Porque se fosse real de verdade, todo mundo sabia. E essa é uma frase clichê porque é real, basta querer. O querer vai te fazer tudo. Eu só quero. Beleza, você só quer, você inicia querendo. Aí você vai iniciando e você vai fazendo os ajustes. Pô, eu quero ser polícia. Beleza, eu quero. Eu quis ser polícia. Quando eu quis ser polícia e falei que ia estudar, eu ia pra biblioteca lá do IMP. É MP lá? Não, é IDP. IDP. Ia lá pra biblioteca do IDP, abri meu notebook, um vadimeco do lado e falei, eu vou decidir estudar direito penal hoje e depois que eu terminar direito penal, daqui a um mês eu estudo processo penal e tal. Eu iniciei. E durante o processo, eu falei, não, essa aqui não é a melhor estratégia. Aí tive auxílio de amigos, peguei bizus. Aí não, eu falei, eu vou ajustar meus estudos. Mas eu tive o primeiro passo. Quando você quer, você inicia. Quando você começou a treinar, você teve a vontade de treinar, pô, quero perder peso, quero melhorar a minha condição.
você iniciou, aí você foi entendendo o que era melhor pra você. Sim. Então, basta querer de verdade. Porque pra gente, assim, tem É. uma hora que deixa de ser aquele sacrifício, assim. Pra mim, por exemplo, tem muita gente que olha como se fosse ruim. De tipo assim, eu tô fazendo uma dieta e eu já cheguei a muitos lugares e falava, não, porque eu tenho um objetivo. Não vou comer. Aí o povo olha, tipo, nossa, que dó, Tadinha. tadinha, come só um pedacinho. E eu não tô sofrendo, eu tô de boaça, assim. Não, gente, valeu, obrigada, sabe? E eu já ouvi inúmeras desculpas. Tipo, eu não emagreço porque meu metabolismo... Não, assim, desculpas. E no fundo é isso. Se você falar assim, olha, você consegue. Pode ser difícil pra umas pessoas, ou mais difícil ainda pra outras, mais fácil. Mas assim, consegue. Consegue, se eu conseguir, por exemplo, eu dando exemplo de alguma coisa que eu consegui, mano, qualquer um consegue. Sim. Se você conseguiu, você é Aqui é. especial, eu sempre costumo dizer, eu não sou especial, pô, eu não sou um cara especial, não sou um iluminado aí do mundo, não sou, a Fê não é, você não é. Sim, E uma galera que tá assistindo aí, às vezes, pensa, tem a mesma visão que a gente Sim. tinha, né? Olhar lá, não, os caras... Essa nada relação a de ver. amigos era engraçado, porque eu ficava assim na cabeça, né? A gente tem uns pensamentos assim que a gente guarda pra gente, falava, parece que eu fui a única que não dei certo, meu Deus. Porque tu olhar, Xanda, oficial de justiça. Aí tu olha a outra médica, e a outra. Aí tu olha e fala, Deus, o que eu sou? Sou amiga delas. Mas você sabe. Aí beleza, aí tá todo mundo viajando, usufruindo do que ralou pra caramba pra conquistar, e eu falava, mas uma hora vai ter que ser possível. Vai ter que ser, porque é isso, eu tenho 32 anos na cara. Não tem como eu ficar a tarde toda agora fazendo o quê? Nada. Então, durante a sua preparação ali, o que foi mais difícil mesmo? Eu acho que foi só o fato de ter uma filha, porque estudar, eu cheguei realmente a gostar de Eu ia estudar, falar treinar. Eu gosto de sentar. Eu me sinto muito mulher quando eu sento ali, ó. Falar, agora é meu momento. Pode acabar o mundo, eu tô lá estudando. É porque é um objetivo tão claro, que não é assim, nossa, eu gosto de sentar. Eu sempre falo isso. Eu gosto de estudar. Eu sempre falo. Às vezes, de fato, não é fácil estudar, assim. Não é. Você manter, não é. Mas, vou dar o exemplo dos estudos, o seu exemplo da rotina de treinos. Depois que você começa, você sabe qual é o objetivo, você sabe o que está fazendo, você sente evolução, Sim. você sabe que está chegando mais próximo do que você Sim. quer, não é ralado, pô. Não é uma coisa que vai te... igual a pessoa... come um pedacinho da pizza. Você fala, não, mano, eu não quero. Isso não tá me... Não consigo. Não me chama porque eu sei por vai que eu não tô sofrer. comendo. Não tô sofrendo por isso. Eu sempre costumo dizer aqui. Eu falo, bicho, chegava domingo. Tenho minha mulher e tal, não sei o que. Às vezes eu falava assim... Porra, velho, se eu pudesse, eu queria estar no domingão aqui, enquanto todo mundo tá no churrasco, eu queria estar sentado na porra da biblioteca e papirando, velho. Sim. Porque era bom, eu Sim. sabia. Chega um momento que é gratificante. O começo, eu sempre uso essa analogia. Eu entendo que o início do papiro é a mesma coisa que você pegar uma pedra gigante, redonda, e você começar a empurrar ela pra cima de uma montanha. É muito esforço. Você exige muito esforço. Você tirar ela ali e começar a empurrar até chegar no pico ali. Depois que você chega no momento, depois que você tornou os seus estudos uma rotina, colocou no seu dia a dia, aquilo já faz parte do seu dia. Aí aquela pedra que tá lá no pico, você só dá um empurrãozinho nela e ela vai começar a rolar e ninguém para mais. Pô. E aos estudos, eu acho que essa coisa da disciplina, eu realmente comecei a ter assim, se eu colocar na minha cabeça, eu vou. A Izzy, eu acho que ela tava com uns 4 meses, e aí eu entrei nesse negócio de desafio, eu vou treinar. E aí fizeram um desafio que era pra treinar 40 dias seguidos. Seguidos, assim, não ia ter descanso, era 40 dias. 30 minutos por dia. Falei, é aí que eu vou entrar na onda pra me voltar na ativa, pra me voltar a treinar, pegar condicionamento, perder peso. E eu lembro que no primeiro dia, o Israel chegou, já tava bem tarde, e eu tinha que cumprir o desafio 30 minutos de exercício. Tô lá, 5 minutos de treino, aí começa a chorar. Aí eu chorar, e ela chorava, e o Israel não conseguia acalmar ela. E eu falei pra ele, Israel, eu acho que esse treino, tinha uns 20 minutos. Eu falei, aguenta, são 20 minutos. Ela chorando na varanda com ele e eu chorando, fazendo exercício. Mas eu falei, eu não vou parar, pô. Não vou. Porque era assim, se você traça uma meta, aí um dia a Isa vai chorar, no outro dia eu vou chegar muito tarde em casa, no outro dia eu vou estar cansado do trabalho, no outro dia...
todo dia vai ter uma coisinha, assim, pra impedir. E eu fiz isso com os estudos e com o exercício. E as desculpas fazem muito sentido. Sim, cara, minha filha tá chorando ali, eu vou parar, deixa eu acalmá-la. Eu falei, se eu parar, eu não vou fazer, eu vou perder no primeiro dia do desafio. E O outra, que você quer falar? Vai, depois eu falo. é o que a gente sempre comenta. O Paulo comenta muito isso e de fato é verdade. Se você supera o dia mais difícil, como que você vai desistir num dia comum, Sim, num dia normal, pô? Sim. Porque os dias difíceis não é a regra que é difícil que aconteceu uma coisa de outro mundo. Pô, se você tem condições de superar aquele dia, superar uma adversidade, um negócio que, pô, seria uma desculpa legal que Sim. todo mundo entenderia, mas você falou, não vou me segurar nessa desculpa, eu vou Sim. superar ela. No outro dia que for um dia normal, você fala, pô, agora que não aconteceu porra nenhuma, Sim, você aí vai eu não seguir. vou? É. Fala, não, agora eu tenho que Você vai seguir, então seguir. os outros dias vão se tornar mais fáceis, Sim. sacou? Eu sempre comento isso e de fato é real. É. Isso é massa. Inclusive, ontem a gente fez uma live e aí a gente falou justamente isso, sobre superar os dias difíceis que os demais ficarão fáceis. Sim. E isso é muito verdade. E você é prova disso. Então, o mais difícil mesmo foi a questão de ter... De ter uma criança e você criança. conseguir conciliar. Porque, assim, eu já ouvi muitos relatos, por exemplo, tem criança que fica tranquila no berço, brincando. Igual eu falei, a minha filha nunca foi assim. Nunca foi. Ela nunca conseguiu dormir longe de mim. Então, assim, eu tinha essa dificuldade desse apego dela. E eu tinha que me virar com isso e com o meu objetivo. E com a falta de grana pra não conseguir um cursinho, uma falta de um computador. Mas tudo isso eu dava um jeito. Falei assim, ó, se essa é a forma que eu vou conseguir fazer, vai ser por esse caminho aqui. Sabe? Hoje em dia, até que ela já tá maiorzinha, ela tá grandinha, agora eu consigo, por exemplo, acordar às 5h30 da manhã pra estudar até 10 horas da manhã e ela tá dormindo. Caramba, ela dorme até 10. 10 e pouquinho. Cara, Show de Pra bola. glória do Senhor. Agora, depois de tanto sofrimento. Ó, eu queria deixar um negócio claro aqui, até pra eu entender e de repente, pra quem tá assistindo. Sim. Você falou que assistia vídeos no YouTube, correto? Você não tinha um cursinho exato, ele Não. assistia os vídeos de tal canal, você jogava lá, literalmente. Tinha, em regra, algum... Só uma coisa Só que eu pra gostava. ficar claro aqui, sim, gente. uma coisa que eu gostava era vídeos de resolução de exercício. Falava, já que exercício é uma coisa eficiente, então eu quero ver alguém resolvendo exercícios. Que aí, porque assim, eu não tinha muito tempo. Eu não podia pegar a matéria do A ao Z. Eu tinha que pegar realmente o que mais cai. Então as pessoas lá iam resolvendo exercício, eu falava, ó. Aí pegava um bizu aqui, um bizu ali, e a maioria das vezes eram exercícios. Aí, por exemplo, só raciocínio lógico que eu tive que encontrar do começo, pra você tentar entender, porque... E também encontrou no YouTube. No YouTube. Inclusive, assim, eu fui pegando uma paixão, falava, gente, eu adoro a aula desse professor de raciocínio lógico. Aí eu seguia todos os vídeos dele. Aí, por exemplo, o Gran Cursos lançava também uns vídeos lá resolvendo exercício. Aí eu ia lá e assistia os vídeos dos exercícios. Mas era bem aleatório, do tema que eu acordei e falei, hoje acho que vai esse. E aí eu ia assistindo mais vídeos de exercício. E em regra, YouTube. Em regra, YouTube. Caramba, velho, sangue nos olhos total você foi, hein? Foi. Tô chocada com a sua história e estou admirada, parabéns. Obrigada. Agora só vamos, porque eu sei que teve um contratempo aí na sua preparação para o para o TAF. Né? Não, primeiro, antes da gente chegar nesse momento, quando você viu que você estava nas próximas fases, qual foi a sensação, como que você recebeu essa notícia? Porque eu gosto das coisas, assim, de saber de momentos marcantes, né? Porque eu lembro como que foi comigo, por exemplo, eu recebendo a resposta, eu vendo a nota que eu tinha sido aprovada para PRF, que está mais recente, a memória é mais recente. Eu lembro que eu acordei 5 e pouco da manhã, porque na época eu detestava acordar cedo. E eu acordei para fazer xixi. E era o dia que ia sair, né? Eu falei assim, e o Paulo já tinha levantado, porque o Paulo madruga. Aí ele já tinha levantado. Aí eu levantei pra fazer xixi. Eu falei, vou olhar aqui no celular, vai que já saiu, né? Uhum. Aí eu olhei e tal, e eu vi que saiu. Caramba, eu tava fazendo xixi. Ai, meu Deus. Eu chamo o Paulo, o que eu faço? Será que ele já viu e não quis me contar? Porque ele já tinha acordado. E eu fiquei alguns segundos assim, velho. Porque eu achei que eu ia reprovar na redação.
Tanto é que eu tinha falado para várias pessoas. Pessoal, eu tirei essa pontuação na objetiva, mas eu juro, eu acredito que eu não vou conseguir passar, nem tirar o mínimo na redação, porque a minha redação ficou uma redação ruim. Eu acho que eu não vai dar certo. Quando eu vi que eu tirei 13, na verdade eu tinha tirado 15 e alguma coisa de 20. Eu errei coisas bestas, tipo, letra maiúscula, era pra ter uma letra maiúscula, eu coloquei minúscula, eu errei coisas assim que eu olhava assim, velho, não é possível, eu perdi 1,5 ponto de erros assim, que eu olho assim, como assim como que eu consegui isso, né? Eu me esforcei pra errar isso, porque não é uma coisa que eu erraria. E aí eu perdi 1,5 ponto, aí no final das contas eu fiquei com 13 e alguma coisa. E eu olhei e falei assim, cara, assim, velho, eu não reprovei na redação. E eu fiquei alguns segundos olhando ali, eu falo com o Paulo, o que assim? Aí eu gritei de lá, amor, ele saiu meio assustado, aí foi lá. Aí você viu que já saiu? Ele, não, já saiu, eu falei, já. Aí ele, e aí? Deu certo a redação? Eu falei, sim. Aí, velho, eu comecei só colocava uma mão assim na cabeça, eu, caralho, velho, como assim? Deu certo, e tipo, foi uma preparação praticamente pós-edital, eu tava parada há quase 3 anos sem estudar, mas foi com sangue nos olhos, com o que eu poderia fazer, com estratégia, com o que mais cai, e no final das contas, né, deu certo. Deu. E aí, como foi o seu momento ali? Então, como eu contei pra vocês, eu saí da prova com aquela sensação de, gente, eu acho que deu. Aí eu cheguei em casa, e aí eu vi que já estavam corrigindo, né, o gabarito. E nessa hora eu já sentei lá, e eu nunca cheguei a tirar os 75, que era o mínimo pra passar, né? Nos simulados. E eu fui corrigindo. Eu lembro de estar sentada assim, corrigindo, e meu marido me olhando na cama, e aí eu, calma, isso menino. naquelas correções de cursinho. De cursinho. Ia sair, mas saiu no mesmo dia o gabarito. O preliminar. Fui lá, e eu falava, ai, eu errei pouquíssimo, assim, porque realmente eu não chutei. Eu errei pouquíssimo. E eu falei, eu acho que deu. Acho que deu. Aí meu primo, eu conversei com meu primo também, que ele fez. Aí meu primo já nossa, um balde de água fria na minha cabeça. Ele falou, o professor falou que a nota de corte vai ser 100. Eu falei, não. 100? Não é possível. E eu já fiquei naquela. Eu falei, não, eu tô sentindo, vai dar certo. E aí corrigi, fiquei com 88, né? Caramba. E eu falava, velho, vai dar certo. Aí beleza. Eu já tava sabendo da minha nota, né? E aí, na PPDF foram muitas emoções, porque saiu uma lista, tô lá. Falaram, vai sair outra lista, porque tem a divisão da nota lá deu algum erro, que não era proporcional, e aí saíram 398 pessoas. E aí eu continuei nas 2 listas, então assim, eu fiquei tranquila e eu falei, eu vou comemorar cada etapa, porque isso é muito importante pra mim. Isso é muito importante. Cara, isso também é importante tanto nos estudos também. Cara, você vê que você... Porra, antes eu tava acertando 60%. Eu falei isso em alguns podcasts, eu tava acertando 60%. Porra, agora você tá acertando 70%. Sim. Cara, comemora. Sim. Porra, um simulado você tirou 50%, no seguinte você tirou 55%. Comemora. Sim. Você tá evoluindo, cara, você tá progredindo. Você tem que comemorar, você tem que se motivar, porque senão, velho, você desiste. E o engraçado é que foi uma coisa que eu nunca fiz na vida, porque, por exemplo, eu lembro, na minha colação de grau, eu nunca dei importância, eu só pensava sempre assim, mais um passo. Beleza. Aí, passei na OAB. Ah, legal, mais um passo. Aí, só que, dessa vez, eu sei o quanto que eu queria passar no concurso. Eu lembro de pensando assim, ó, eu dirigindo eu lembrava, no dia que eu ver o meu nome no diário oficial, acho que eu vou chorar. E na hora eu começava a chorar, no carro, assim. Porque eu sei o tanto que eu desejo isso. E é isso, a gente às vezes imagina que é um sonho tão impossível, você vê a vida de todo mundo andando, você fala, a minha vai ter que andar, então eu tô me esforçando. E eu sempre ficava emocionada em pensar nisso, em pensar, meu Deus, vou passar, meu Deus, será? E aí passei, saiu o nome aí o concurso foi suspenso, né? Não, calma. Suspenso? Não. Vai. Eu quero saber detalhes. Eu quero saber como que foi você vendo o seu nome. Você chorou ou não chorou? No final das contas? Não chorei. Eu quero detalhes. Não chorei porque é exatamente isso. Eu acho que demora um pouco pra cair a ficha de tão importante que é aquele momento. Mas eu comemorei. Mas assim, não chorei e eu ficava assim, Deus. E eu sempre tive o pé no chão de tipo assim, ó.
são várias etapas. Então, essa foi a primeira. Respira. E sempre o povo fala, sobrevivência. Sobrevive até o final. Tipo, jogos vorazes. Cara, e eu ficava assim, então policial. assim, tanto que a Xanda vivia falando, Ingrid, não fala pra todo mundo. Não comenta pra todo mundo, porque é isso, você tem que passar uma etapa, passar outra. Quando sair isso no diário oficial, você conta pras pessoas. E eu ficava com isso na cabeça, falava, só uma etapa. Passei, agora falta o psicológico, o teste físico. Então, eu comemorei, mas ciente de que eu precisava ainda ralar pra passar nos outros, tem curso de formação. E foi isso. Tá, e a preparação? Agora sim, agora a gente vai pra etapa da preparação física. Sim. Você tava ali 18 quilos acima do peso há algum tempo. Depois da prova? Não. Eu já, quando eu tava estudando, eu já comecei a emagrecer. Na prova, eu já tava com o meu peso normal. E aí, eu me matriculei na academia, foi nessa época? Foi. Fiz um esforço, eu falei, eu vou me virar, eu vou pagar academia, porque só treinar em casa, eu não vou conseguir. E aí, fui pra academia. Eu acho que por ter treinado, eu treino, acho que desde 2019, já fui do CrossFit, sempre gostei, treinei bastante em casa, aí eu falava... Treinou comigo, inclusive, na Sim, pandemia. Cara, a gente treinou em casa. Nessa época eu fazia CrossFit. Porque na pandemia, né, pra quem não sabe, na pandemia, a gente fez um grupo de meninas, e aí a gente treinava via... Era Zoom, Google Meet? Era alguma coisa assim, Google Meet, eu acho. E aí a gente juntava as meninas, e aí montava um treino, eu montei vários treinos, e aí a gente treinava juntos, cada uma na sua casa, e a gente fazia a chamada lá e treinava juntos. Ela treinou com a gente algumas vezes. E eu acho que por causa desse histórico de atleta, que aí eu não tive muita dificuldade. Eu sempre gostei, eu não tive muita dificuldade. E eu sentia, cara, eu tô tranquila. Eu não sei, você que treina pra caramba, você deve ter sentido isso. Eu lembro que um dia você respondeu uma pergunta assim, ó, pra mim foi, eu sou atleta, me respeita, sabe? Foi bem assim. Só que, na minha cabeça, eu encasquetei, eu vi um vídeo de uma menina que queimava o salto 2 vezes. E eu ficava na minha cabeça assim, como que eu, depois de ralar tanto, se eu queimar esse salto? Pronto, encasquetei com isso. E fiquei com isso na cabeça. E fiquei, meu Deus, e o salto? Nossa, o resto eu consigo, e o salto? É engraçado, porque eu tive o mesmo medo. Sendo que eu vi um vídeo de uma menina que queimou o salto. Apaga esse vídeo do YouTube, gente. No Instagram, que eu seguia. E aí ela tava com dificuldades no salto pra PRF. Aí eu, caramba, velho. Salto? Você pensa, salto? Só que eu tava saltando super bem. Salto assim. Eu tava saltando super bem nos treinamentos. Só que eu vi essa porra desse vídeo. Aí eu fiquei, velho. Gruda na cabeça. Eu falei, não, amor, vamos comigo na caixa de areia. Eu preciso saltar, porque era na caixa de areia pra nosso foi no solo firme. Então, de vocês foi no solo. O nosso era na caixa de areia, só que até então só tinha treinado no solo mesmo. E tava soltando ali 2,10, 2,15. E aí eu, cara, e o mínimo eu acho que era 2,60, 2,70, enfim. Então eu tava saltando bem no solo, né? Só que 1,60. Aí eu preciso ir na porra da caixa de areia testar, porque fulana não tá conseguindo, não sei o quê. Fulana tá caindo. E aí fui lá e treinei umas 2 ou 3 vezes. Não, tá de boa. Aí fiquei mais tranquila, mas eu tive esse mesmo receio. Não, fiquei tranquila. E engraçado, porque a distância não é longa. O meu medo era, por algum motivo, queimei. Você não pode queimar. Queimar, pra quem sabe... Só triscar o pezinho na linha. Ou na inicial ou na final. Ou você cai pra trás. Achando, inclusive, ela me falou. Aí o primeiro eu fui pra trás. Falei, pronto, meu Deus. É isso que eu encasquetei com esse salto. E eu não tinha personal, não treinei com ninguém pra me orientar sobre o salto, né? Fui treinando sozinha. Na verdade, sozinha não, gente, desculpa. Eu tive a ajuda da minha prima, do meu primo, assim, né? Família. Não. Eu corrigi aqui porque eu lembrei bem do videozinho que eu fiz ele lá atrás. Salta! E aí, eu fiquei com isso na cabeça. E aí, fui para um simulado. O simulado também é maravilhoso. E o professor falou a seguinte frase.
O salto é o que reprova os aprovados. Aí você já. Aí você fala, que porra, eu tô recebendo mensagem subliminar, já tem. Sim, aí eu falei, ele tá falando comigo. Porque eu tô aqui, tô tranquilo, correndo Igual quando você tá na igreja, o pastor começa a Eu falar, falei, Deus, "Puxa, o que eu faço pra esse salto funcionar aqui? E aí eu falava uma frase que você falou, eu acho que foi você que falou, fala pro outro. Eu falei, gente, relaxa, na minha cabeça. Relaxa, é a única prova que a gente vai com gabarito, a gente é o TAF. Então, já sei, tá tranquilo. Chegou no meu último treino, na verdade, teve o simulado, aí a bonita vai saltar, queima o salto. No simulado, no último. Você? Eu queimei o salto. Cara. Eu falei, é pra ficar na minha cabeça, só pode. E aí, fui pra casa e eu falei, não, mas tá tudo bem. Eu faço, sei lá, 300 saltos, queimei um. Tá tranquilo. Aí esse professor falou, gente, eu quarta-feira vou ter um espaço, um horário e tal. Quem quiser vir fazer um treino específico pra me dar as últimas orientações. Peguei dinheiro de onde não tinha também, paguei e falei, vou lá. Só pra ele corrigir esse negócio do salto. Porque eu sempre tive isso na cabeça. Tanto na prova, em qualquer teste, qualquer prova, qualquer etapa, eu sempre quero ir com eu fiz o que foi possível. A mesma coisa seria pro TAF. Peguei dinheiro de onde não tinha e falei, vou pagar ele vai corrigir esse meu salto. Fiz o que foi possível, cara. E ele percebeu que, por algum motivo, meu pé esquerdo, ele dá uma giradinha, assim. Ele falou, já começa a posição inicial do salto com o seu pé esquerdo virado pro lado. É isso? É só isso. Pronto. Aí eu falei, tá resolvido o negócio do salto, tá resolvido na minha cabeça, eu vou em paz. Aí deu na quinta, foi sábado passado. Deu na quinta-feira. Que estranho, eu tô passando mal. Aí eu levei minha filha no mercado, eu tenho que subir com as compras e com ela, e subindo assim, sentindo a pressão cair, tipo, sono frio, eu falava, uai, que estranho, eu tô passando mal, meu Deus. Aí deu na sexta, passei o dia inteiro passando mal. O dia inteiro, assim. Eu falava, gente, não é psicológico, porque eu tô bem, eu consertei o que eu tinha que consertar, que era só o salto, o resto eu tô conseguindo fazer. Aí meu marido chegou, eu falei, não tô bem. Aí eu, será que eu vou no hospital? Ou é exagero da minha parte? Aí ele falou, não sei. O que você acha? Falei, eu quero ver o que tá acontecendo, porque eu tô muito mal. Eu tava muito mal mesmo, assim. Eu não sei te explicar. Inclusive, começou a aparecer manchas, assim, no meu corpo. E eu falava, que coisa mais louca. Fui pro hospital tomar soro na veia. Fiz um monte de exame. Isso na sexta. Na sexta, 11 horas da noite. E o meu TAF era sábado. Que horas? 6 horas da tarde. Aí meu marido foi embora com a minha filha e eu voltei, eu falei pra ele, ó, tô zerada, vou acordar amanhã, maravilhoso. Acordei. Tô passando mal. Pronto. Eu acho que eu tinha esse medo guardado, sabe? E aí eu deixei minha filha lá com minha mãe pra ela cuidar e meu marido voltou comigo. E no carro, no caminho, eu falava, não acho justo. Não acho justo, eu vou reprovar vou reprovar porque eu tô passando mal, logo hoje, e não sei o quê. Aí eu comecei a chorar pra tirar tudo de dentro, assim, ó. Sabe esses pensamentos que a gente tem de, não vou conseguir? E aí chorei com ele, conversei com ele, eu falei, eu ralei pra caramba, eu treinei pra caramba, eu tô correndo bem, não tem um problema. Se você perguntar, tanto que eu ficava assim, as meninas vinham conversar comigo e falavam, nossa, eu tô com dificuldade na flexão. Aí eu falava, tá tranquilo pra mim. Qual é o seu maior medo? Aí eu falava, o salto. E aí passei muito mal, não consegui comer, aí eu me obriguei a comer pra não ficar fraca. Cheguei no local da prova umas 2 horas de antecedência. Fui respirando, fui tentando entender que, tipo assim, a minha pressão tava normal, meus exames estavam normal. Podia realmente ser psicológico. Eu falava, gente, logo eu, que eu sou tão tranquila, eu sou tão calma, eu levo tudo numa boa, pra mim sempre tá tudo tranquilo. Só que não tava, né? E aí fiz tranquila, entre aspas, já não tava né? passando mal já na hora. Não, só que eu sentia assim, o nervosismo que todo mundo tava sentindo normal. E eu sentia a minha barriga doendo, eu falava, acho que é fome. Comi uma banana, comi 2, comi 3. Eu falava, eu não posso comer tanto, meu Deus. Mas eu acabei assim, só ficando nervosa, mas sem passar mal. Porque antes eu tava assim, realmente, eu tava assim, eu pegava uma sacola de compra e parecia que eu ia cair dura no chão.
Deve ter sido ansiedade. Então, é por isso que eu falei, como que eu com a cabeça tão boa, assim, eu sempre achei, nossa, eu sou tão resolvida com as coisas, tão tranquila. Eu acho que fui guardando esses negócios. Eu me senti, nossa, tô tão tranquila, maravilhosa. Eu tô escutando você fala rapidinho, quer falar já? Não, era só pra saber do salto, ainda quando chegou no salto. Chegou no salto. Não, E foi de boa. pra melhorar no dia do salto, aí chamou um monte de gente, eu fui ficando por último. Eu falei, não, moça, me chama logo, deixa eu fazer logo esse trem. E você disse que um monte reprovou, não tá? Umas 7 queimaram na minha frente. Muita gente queimou, sim. Aí eu falei, velho, respirou, pezinho torto, pulou. É isso, eu treinei. E a distância não é tão longa. Cheguei lá, respirei. Deu certo, de primeira. Eu fui todas, graças a Deus, tinha 2 tentativas, né? Graças a Deus. Fui de primeira em todas. Sucesso. Chegou. Só acrescentar assim, aí chegou na hora da corrida, né? Eu falei, eu ralei tanto. Vou correr igual uma doida. Cheguei em primeiro da bateria, assim, de tanta raiva que eu tava de mim. Muito bom. Eu vendo você falar, acho que a gente até parece um pouco nesse sentido. Quando eu estudava, retomando a nossa conversa desde o início, eu sabia que eu tinha que fazer uma coisa que era estudar, né? Sim. Então eu falei, bicho, tô estudando. Pô, e agora eu tô estudando além de fazer o principal, que é o principal estudar, Sim. agora vamos adicionar os detalhes, né? Que aí eu otimizo o meu estudo, diminui um curto o espaço de tempo, que é o quê? Ter o planejamento, um cronograma, entender o que mais cai, enfim, ter um ambiente de estudo, se preparar para a prova, tudo isso são detalhes. Sim. Às vezes as pessoas querem o detalhe e não faz o principal, né? Eu, por exemplo, eu gostava de papel, eu imprimia, encadernava, tal. São detalhes do estudo. Para quem estuda mesmo, então isso aí pode ajudar nos seus estudos. E eu fazia muito isso, né? Pô, fiz. Eu não chegava, no meu caso, a me preocupar com as outras etapas. Mas porque não me preocupava de uma maneira emocional, né? Eu não ficava, ai meu Deus, será? Mas eu sabia que eu não podia subestimar, né? Por isso, por exemplo, eu sempre nadei e tal, na PM teve natação. Pô, sempre nadei. Eu falei, pô, tem que nadar 50 metros. Pô, eu nado 50 metros. Sim. Pô, tem que correr 2,400. Eu falei, pô, corro 2,400. Tal, barra, tal. Eu falava, fazia tudo. Mas só que não entrava na minha mente, entendeu? Mas eu pensava assim, racionalmente. Eu falei, bicho, eu não vou subestimar. Eu vou pelo menos conhecer o que eu tô fazendo. Natação. A gente ia lá, aqui em Brasília tem um SESI Taguatinga. Que foi aonde foi o nosso TAF também. Exatamente, onde foi o TAF foi exatamente lá. Um amigo, um irmãozão, meu primo também, que foi aprovado no mesmo concurso. Um outro irmão que estudou comigo foi aprovado. Eles iam treinar lá e eu trabalhava, fazia outras coisas. E às vezes eu tentava arrumar um jeito de deixa eu ir lá numa terça-feira, meio-dia, eu tô na piscina nadando. Eu falei, caraca, isso aqui não é vida, não é vida. Tem que trabalhar, ficava até meio incomodado, né? Eu falei, mas eu vou, por quê? Pra eu, pelo menos, não subestimar, conhecer um pouco e tal. Sim. Mas, de fato mesmo, eu até, pra quem tá vendo, eu sempre falo, bicho, pra você passar por tudo isso, TAF, o psicotécnico, exame médico, tudo... Pô, tem uma primeira etapa que você tem que passar, que com certeza é a mais ralada, que você não deve subestimar, ou que você não deve deixar para trás as outras, né? Mas tem que ter foco em uma, que eu acho que, na minha opinião, é essa primeira, né? A objetiva é discursiva. Então, eu sempre pensava isso, eu falei, eu tenho que focar nisso, o meu é isso, se eu não tenho dificuldade de corrida, eu não tenho dificuldade disso, não tenho nenhum conhecimento de doenças incapacitantes, de assumir o concurso, não tenho nada, meu irmão, então quando for chegar essas etapas, aí eu corro atrás dessas etapas. O momento agora é o do papiro, é o do estudo, é o de eu conseguir minha vaga, minha aprovação, porque o resto vai ser só eliminatório. Pô, não tenho, aí eu tiro, eu tenho... Tô na próxima. Então, eu sempre falo isso, meu irmão, racionalmente eu tenho que fazer e só não subestimava as outras, entendeu? O medo que eu tinha no TAF, na natação, o medo se pode dizer. Se for pra merdar comigo, aí eu falava, bicho, a natação, o nego fala que tem que usar a porra do óculos. Eu falava, mas nunca nadei de óculos, velho. Eu vou ter que nadar de óculos, mas tá todo mundo nadando com a merda do óculos. Aí comecei a treinar com óculos. Nos primeiros treinos, quando eu ia dar de ponta assim, ó, eu não tinha tanta técnica, a água batia, o óculos escorregava e chega arranhava o olho. Bicho, eu podia ser o que fosse, eu já parava, já tampava, já coçava o pé no fundo da piscina, estaria eliminado. Sim.
Aí chegou lá na hora da prova, eu falei, mano, eu coloco a porra do óculos, eu não coloco. Coloco a porra do óculos, eu não coloco. Aí eu fiquei naquela, eu falei, não, é só eu pular, esconder bem o olho e tal, não sei o quê. Aí eu pulei. Quando eu pulei, caí na piscina, eu abri o olho, tava com o óculos, tava vendo o Nossa, fundo. lá é minha. Aí eu falei, pronto, bicho. Aí, ó, tá, aí eu cheguei no final. Só correr pro abraço agora. Só correr pro abraço. Assim, na minha bateria, o foda é que eram 8, né? Na natação. Não lembro. Eram 8. E 2 reprovaram, bicho. O moleque na raia do lado. Eu cheguei, eu bati 37 segundos, eu cheguei. Aí eu vi um moleque nadando, eu encostei, o Bedel tava lá, né? O monitor. Aí eu falei, deu? Aí ele falou 37 segundos. Eu falei, deu. Aí, meu irmão, o moleque veio, bora. Eu nunca esqueço, o moleque bateu a mão assim, ó. Na hora que ele levantou, ele tava de frente pra mim. Aí ele falou, deu? Tipo assim, desesperado, deu? Aí eu falei, acho que deu, irmão. Aí o Bedel só olhou pra ele e falou assim, ó, 1 minuto e 4. Meu irmão, Deus do esse céu, moleque desesperou. Ele desesperou, ele gritava, ele xingava, ele jogava as coisas, tipo assim, com ele mesmo. Desgraça, ele até falava isso, não acredito, meu Deus, não acredito. Saiu da piscina e ele sentava no chão, levantava desnorteado. Eu tentei acalmar ele lá, falei, não, calma, pô, vai ter outros concursos e tal. O que fala, né? Não. Nem o que fala. E o outro, inclusive, aí o outro que reprovou, ele parou no meio da piscina, ele deu uma paura lá, parou, aceitou. Aí eu fui conversar com ele, falei, não, irmão, é isso mesmo. Inclusive, eu ainda dei carona pra ele, levei ele, conheci ele nessa etapa, levei ele até a parada, até o centro, sei lá, onde ele ia. Tentei, né, amenizar, porque pra mim ia ser um baque do caralho, mas o moleque tava inconsolável. Sim. Aí uma merda. É muito Eu ruim. presenciei, né, também cara, você não sabe, da PRF, da PM também, você não sabe nem o que fala, né? No máximo é dar, sei lá, com um abraço. Sei lá. Eu já Muito o ouvi que falar. pessoas falando nos grupos, assim, tipo, que comemoravam, assim, -1. Mas pra Não, mim não. nunca foi. Não. Porque, assim, é igual eu falo, ninguém, quando tá me vendo lá correr, fazer barra, alguma coisa, ninguém sabe a minha história, o tanto que eu ralei pra estar lá. Não sabe a minha história. Então, tem a minha história, mas tem gente com história pior. Então, assim, eu torci pra todo mundo. É muito triste ver alguém reprovar. Meu staff Meu também. Deus, A gente cara. ficava na torcida ali. Eu lembro no staff da PMDF, tem a Gabi, que ela, até o dia lá, ela não tinha batido A corrida? A corrida Nunca é o que tinha mais pega, conseguido né? bater a corrida. Era 2.200 Aham. para meninas. Ela nunca tinha conseguido bater. E a gente tava conversando, ela tava na minha bateria e tal. E a gente conversando, eu falei, não, Gabi, vai, vamos lá e tal. E fui a primeira a terminar, eu terminei. Aí eu fiquei lá no final, eu gritava tanto o nome da Gabi. Vai, Gabi, vem, Gabi. Cara, quando ela chegou, ela simplesmente caiu, desmaiou no chão ali. Depois ela veio, eu conto essa história porque ela veio até a mim me agradecer, que eu fiquei torcendo e gritando. Eu encontrei ela formou agora no CFP9. Uhum. Ela me encontrou lá também, ela me abraçou, me agradeceu, porque ela lembra até hoje. Gente, são E histórias, são vidas. Eu tô contando isso É. justamente porque não teve esse negócio de reprova, mesmo é -1, não, cara. Uhum. A gente fica ali na torcida, vibrando. Sim. Porque é uma vida, é uma história, é Sim. uma batalha, enfim. Cara, tinha senhora lá fazendo cabelo branco. Sério? Tinha. É porque não tem Não tem. identidade, Cara, né? você olha assim, você pensa o tanto que aquela mulher passou pra você ficar. Ai, tomara que. Tem Não, sempre mas reprovou na aí barra. quem torcendo pro contra aí já tá doido. Essa É, questão já tem já é uma tem outra questão coisa de pra se tratar. personalidade. É. Torcer Não vai também passar no acho. psicotécnico. Tomara. Oh. Tô torcendo. Tá vendo? O jogo virou. Excelente. Tem mais alguma pergunta? Não, no final das contas, a gente já tá no finalmente, sei lá. Mas vendo essa história, eu vejo muito você e mim na trajetória também, essa questão. E pra quem tá assistindo, eu tô vendo agora, tipo, imagina você antes dessa prova assistindo, vendo isso, Sim. pessoas que alcançou. E, velho, se eu tivesse alguma coisa pra falar nesse momento, nem é meu momento de falar, né? Mas, É sim. irmão, Vontade. um negócio disso tudo pra você um dia estar contando sua história, nem pra no podcast, ou pra familiar, ou Sim. pra amigo, ou pra quem que seja. Não, é só isso, velho. Eu falo, estuda, basta o querer, né? Uhum. Começa querendo, vai lá, pegando os bizus. O início pode ser complicado, pode ele te exigir um esforço a mais, mas eu garanto, bicho, que é muito gratificante. Sim. É muito bom você ter esse sentimento consigo mesmo. É certo? Falei isso? É como se eu... Isso aí. Português eu fiz depois. Ter esse sentimento. Por exemplo, eu comentei da natação.
Uhum. Eu nadar meio-dia numa terça-feira, numa segunda-feira. Hoje em dia, pela minha rotina, pelo meu esforço, não me pesa nenhum momento se eu for ter que nadar meio-dia, 3 horas da tarde, se eu tiver na minha folga, se eu tiver com meus compromissos em dia, se eu tiver que fazer o crossfit, o jiu-jitsu, o que for. Entendeu? Na minha folga. Então, isso é muito gratificante. Sim. Mas você sabe, a Fê sabe, eu sei, quem já passou sabe, quem está nessa jornada sabe que exigiu esforço, né? Sim. Que exigiu... não foi de graça, eu não tenho isso aqui à toa, a Fê não, você, enfim, quem tá, não foi de graça. Sim. Então, é muito gratificante, bicho. E eu tentando imaginar quem possivelmente está assistindo, 1 ou 2 que pode pegar isso aqui e virar a chave, é isso, bicho, não para que vale a pena, velho. Não tem segredo de outro mundo. Ninguém tem a fórmula mágica. Você é exemplo, a Fê, quem já é aprovado que não existe ninguém que tem uma fórmula do outro mundo. O principal é sentar e estudar. E tem, por exemplo, na consultoria a gente tem nossos alunos que a gente tenta otimizar isso, né? Melhorar esse tempo até a aprovação, Sim, né? sim. Mas enfim, é isso, é continuar estudando. Excelente. E aproveitando aqui, né, pra gente finalizar o nosso podcast, essa conversa saudável, foi muito, muito saudável, Foi muito ótimo. massa mesmo. Ela tem uma área muito massa, né? Graças a Deus, a gente as energias se atraem, Isso, né? isso. Graças a Deus. Eu quero que você fale aí, né, no seu papel de mulher. Foi mal. Vai, Não vai ter falar. um quadro não, brincando com a arma quente, não? Vai, A gente vai. comentou aqui, ó, no off, que a gente vai iniciar um quadro aqui. Novo, Pega a arma, entrega. inovação. Vai não? Tem coragem? Você é corajoso Joga a mesmo? arma. Vai começar não? A gente tem que vender. Ninguém tá o quadro, entendendo né? nada, né? Mas calma, É gente. inventar um quadro aqui pro nosso podcast original. Se você está assistindo, a Dá uma gente quer ideia, inventar né? um quadro específico aqui para o nosso podcast. Então, Como é carreiras policiais, eu tinha sugerido, eu falar, vai que a gente pega a arma, entrega pro convidado, você tem que desmontar Muito em 30 bom. segundos, e arma quente, não pode atirar, tá? Esse é original, mas a gente ia sair preso, a gente ia sair, mas tudo bem. foi só uma brincadeira. Só uma brincadeira. Bem claro. Deixa claro. Então, se você tiver uma sugestão aí para dar pra gente de algum quadro específico aqui para o Papirocast, manda no direct, deixa no comentário, enfim. Vamos bolar esse quadro aí. Fazendo um simulado em 5 minutos. Foi mal, tô pensando alto aí. Só coisa boa, tá saindo. Então, Ingrid, deixa aí suas palavras para quem está nessa lida, que um dia você olhava do lado de cá e falava, Sim. será que um dia vai ser eu? Será que um dia eu vou conseguir? Você só de imaginar, você chorava, você emocionava. Sim. Então, fale aí o que o seu coração tá cheio. Então, eu acho que no fim das contas, eu acho que não foi tão sofrido porque eu nunca me vi como vítima, assim, de tipo, ai meu Deus, pobre coitada. Eu sou adulta, eu tenho 32 anos, então a minha vida hoje é consequência das escolhas que eu fiz. Então, se eu tivesse realmente começado a estudar 5 anos atrás, talvez eu não estaria passando o que eu estou passando hoje, né? Então, é isso. Eu acho que a gente tem que levar isso a sério, tem que começar o quanto antes, porque a gente vai colher. A gente colhe todo o esforço, todo o suor, toda lágrima, e eu acho que não é impossível. Pra mim um dia pareceu, mas não é impossível. Então, assim, hoje eu continuo correndo atrás, continuo estudando, e um dia a gente vai se trombar aí de farda. Eu acho muito foda isso, quando as pessoas assumem a autoria da sua vida, Sim. né? O protagonismo da sua vida, e não joga o que acontece na vida na conta de outra Sim. pessoa, do governo, É. do universo, de Deus, enfim, que a pessoa assume o protagonismo da vida. Eu achei foda essas suas palavras. E mesmo diante de tudo, né? Filha, tava com dificuldades financeiras, enfim. Mas foi lá, conquistou, batalhou. E tá representando muito bem aqui as mulheres fortes. Obrigada. Né? Aquelas mulheres que É um colocam um objetivo, vão lá e alcançam. Não tá demonstrando aqui fragilidade, Sim. né? Sexo Sim. frágil. Sim. Embora a gente tenha a nossa Nilidade. isso. A gente tem a nossa delicadeza, a Sim. gente tem a nossa delicadeza, mas nós somos fortes, nós somos poderosas, a gente consegue alcançar aquilo que a gente traça, mesmo com
com isso que a gente tem, né, de natural, que nós Sim, somos naturalmente sim. formadas para ser mães, e você, né, nessa condição alcançou, conquistou, Sim, parabéns. Está obrigada. representando muito bem aqui as Obrigada. mulheres. E mais alguma coisa? Obrigada pelo isso aí. convite. Bom, Muito Né? obrigada. A gente agradece. A gente pô. agradece. Foi um papo muito gostoso mesmo. Foi. de E com conversar. certeza ajuda uma galera que tá assistindo aí. Às vezes. Como me ajudou também. É. Eu escutei muita história. Bom, então. A vida é feita disso, né? Sim, De histórias, sim. de conexões. Sim. Enfim, pessoal, é isso. Estamos finalizando aqui mais uma vez. Estamos finalizando aqui mais um episódio número 5 do Papirocast. Agradeço aí mais uma vez a audiência dos senhores. Se vocês ainda não seguem aqui o canal, já começa a seguir, curte, compartilha. Quiser seguir lá no Instagram, o nosso Instagram, @irmãospolicia. Eu tenho o meu Instagram, @concursadafefe. James_Dejan, Quem quiser. JMS_DEJN. Quem quiser te encontrar, É Ingrid SQ Paixão. Ingrid com Y. Não, INGRID. Ó, Ai. O YouTube tem como pausar, acho. INGRID. Ingrid SQ Paixão. Pronto. Quiser, é aberto o seu ou não? É aberto. Quiser trocar ali figurinhas, me identifiquei com sua história, quiser mandar uma mensagem para Ingrid, então mande lá. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima. Obrigado. Valeu. Até mais. Tchau, Venha tchau. participar, venha ser polícia. Muito bom, melhor emprego do mundo. É verdade. Melhor emprego do mundo. Tchau, pessoal. Até Arrepiei. mais. Bora.